Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Um casamento católico com a inserção de um ritual candomblé, umbanda, no meio da cerimônia. Isto é permitido? Não é permitido. Isso pode ocorrer? Não pode ocorrer. Mas ocorreu em Salvador e a Arquidiocese de Salvador se posicionou, daqui a pouco eu vou ler tudo certinho, informando que o padre desconhecia tal fato. O primeiro ponto que eu quero levantar a respeito dessa situação é: um casamento realizado numa igreja, sempre ele é planejado, sempre os detalhes são muito bem arrumados e me estranha muito que aconteça esse tipo de ritual e que o celebrante, o padre Lázaro Muniz, não saiba, porque o padre disse que não sabia, que se soubesse não permitiria este tipo de ritual no meio do rito do matrimônio, justamente porque não faz parte. Tá, tudo bem, entendemos. Eu vou até ler aqui um trecho da matéria do portal Correio. Caso polêmico, o padre não teria aceitado manifestações umbandistas em casamento. Cerimônia realizada em Salvador teve inserção de elementos afro e gerou críticas. Depois de a Arquidiocese afirmar que o padre Lázaro Muniz não foi informado sobre a inclusão de elementos afro no casamento que celebrou no último sábado, dia 4, o religioso afirma que não teria permitido o ocorrido caso fosse consultado. Durante a cerimônia, uma mulher, representando o orixá Lançã, entrou na igreja Teresa, o que gerou crítica de católicos a candomblecitas. Eu vou colocar a imagem aqui então. O registro do matrimônio mostram que, além da representação da orixá, houve um ritual de defumação, entrada de baianas, inserções típicas de rituais de Umbanda. Para o padre Lázaro Muniz, diz ter sido surpreendido, o ocorrido foge dos preceitos católicos. Certamente não seria dada a permissão, porque não faz parte do ritual. As criatividades podem ser direcionadas para os festejos após a celebração, garante. A grande questão aqui, meus irmãos, é que eu já casei e tudo que eu fiz no meu casamento, como foi feito, foi aprovado junto com o sacerdote, junto com a equipe de liturgia ali da pastoral familiar da paróquia. Não foi assim que eu poderia inserir algo que não faz parte do rito no rito. Isso é muito estranho, isto deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Então eu vou ler aqui o comunicado da Arquidiocese de Salvador e depois eu vou trazer outros fatos aqui que vai deixar a situação ainda mais intrigante, tá? Comunicado. Comunicamos por meio desta nota que as postagens na internet referentes a um casamento realizado na Igreja de Santa Teresa, no Museu de Arte Sacra, em Salvador, Bahia, no dia 4 de novembro, foi uma cerimônia com rito litúrgico católico. Na assembleia havia a presença de pessoas da comunidade umbandista. Por causa da proximidade dos noivos com a comunidade umbandista, algumas pessoas resolveram prestar uma homenagem ao casal com cantos e orações do culto afro. E isto se deu antes do rito litúrgico.
Reconhecemos que a homenagem não era adequada para o espaço litúrgico. Informamos que o cônego Lázaro Muniz, que assistiu à cerimônia do casamento, não havia sido comunicado. Portanto, não tinha dado permissão para tais incursões. O mesmo sacerdote advertiu o casal e alertou os convidados com relação ao fato, em vista de evitarem outras atitudes inconvenientes. Informamos ainda que as pessoas implicadas diretamente na cerimônia foram comunicadas e se manifestaram com pedido de desculpas por terem realizado tais atos dentro de um templo católico. Há publicações circulando nas mídias que não revelam o verdadeiro teor da celebração realizada, segundo o estrito rito do matrimônio na fórmula sem missa. É importante que o diálogo interreligioso seja sempre marcado pelas normas canônicas e orientações pastorais vigentes no respeito aos diversos segmentos religiosos. Salvador, 6 de novembro de 2023, Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Salvador. Tá, isso é verdade, nós não estamos discordando disto, porém, aqui há uma outra informação muito importante que não foi colocada nesta nota, que o padre Lázaro Muniz, se você digitar na internet, colocar no YouTube, você vai encontrar várias celebrações do padre enculturadas. Por exemplo, em 2015, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, houve ali uma celebração enculturada. Eu vou colocar as imagens aqui. Depois, em 2019, a despedida do Padre Lázaro também ocorreu mais um vídeo aí com uma celebração enculturada. Em 2021, uma matéria do portal UOL, você pode digitar aí que você vai encontrar a matéria, 2021, conheça Padre Lázaro, o padre que abriu a porta da igreja para os umbandistas. Mas em 2021, se você digitar no Google, pesquisar, você vai encontrar do portal UOL. E também em 2021, o padre, eu preciso colocar esse fato aqui, porque esse fato releva também a situação do relativismo religioso. Em 2021, se você olhar no próprio site da Arquidiocese de Salvador, se você pesquisar o nome, você vai encontrar uma entrevista em que o padre cita a pandemia e tudo, e que os católicos que participassem de forma virtual ali da Santa Missa, por conta da pandemia, participassem e comungassem espiritualmente, valia ou se igualaria à mesma forma de você receber Jesus Cristo fisicamente. E isso não é o que a igreja ensina a respeito da Sacratíssima Comunhão. E daí, né, tem até outras matérias referentes ao Padre Lázaro. Se você pesquisar, você encontra outros vídeos de cerimônias enculturadas aí, que se você ler a instrução Sacrosanctum Concilium, a respeito da liturgia, não cabe esse tipo de enculturação na celebração da Santa Missa.
Tá escrito lá que um padre ele não pode mudar uma vírgula do rito da Santa Missa. E chegamos em fevereiro desse ano, um vídeo que viralizou, que eu quero colocar aqui. Que é o padre cantando uma música de axé durante a Santa Missa. E daí chegamos no casamento, que acontece um ritual umbandista. Nós não estamos aqui duvidando da palavra do padre nem da diocese. Não estamos, de forma nenhuma. A única coisa que nós levantamos e questionamos o padre sempre teve uma grande participação em eventos inculturados em que se colocam ritos umbandistas no meio de cerimônias em que ele estava presidindo ou participando. Então é assim, não é algo novo relacionado ao padre Lázaro. Tá? Então, a impressão que fica é que, assim, não está muito bem explicado ali a nota da arquidiocese. A impressão que fica é que tem caroço, porque, assim, é difícil realmente. Mais uma vez, não estamos duvidando, mas é difícil que um sacerdote não esteja a par do que aconteça em uma cerimônia que ele preside. Então, queridos irmãos, fica aqui o meu relato, que é no mínimo estranho e uma coincidência muito grande um casamento que acontece um rito desse ser justamente com o padre que sempre teve participação equivalentes com rituais de religiões afro no meio de missa, com músicas, cantando no carnaval. Então é algo muito estranho e é uma coincidência um tanto quanto grande acontecer tudo isso com o mesmo sacerdote. Pensemos, rezemos pela Igreja, rezemos pela Arquidiocese de Salvador e rezemos para que a missa continue sendo católica. Sabe, cada coisa no seu lugar. O pessoal da religião umbanda tem todo o direito de exercer a sua fé lá na onde eles celebram, nos lugares que eles têm costume, e tá tudo bem, não tem problema nenhum em eles fazerem os ritos deles lá. Eu não sei se é em um centro ou em um terreiro, tal. E nós, católicos, temos que prezar também por um rito bem celebrado e católico. E não existe essa junção. Catolicismo é catolicismo, religião umbandista é religião umbandista. Cada coisa no seu lugar, e o Brasil dá liberdade para todos exercer a fé. Só não pode misturar dentro da Igreja Católica, porque a Igreja fala que não pode, misturar ou inculturar algo que não faz parte da celebração do sacramento do matrimônio. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!